Você não precisa de uma casa silenciosa para me ouvir. Não precisa que tudo esteja resolvido, nem que o corpo esteja forte, nem que a mente esteja em paz. Só precisa me dar agora 5 minutos. E nem mais. Só isso, mesmo com louça na pia, mensagens no celular, crianças gritando, boletos vencendo, diagnósticos esperando e orações ainda sem resposta. Eu te peço esse instante porque o que vou te revelar agora é exatamente o que o seu coração vinha tentando explicar em silêncio. Você não entendeu o vazio, o peso nas costas, aquela sensação de que está sempre cuidando de todos, enquanto ninguém parece enxergar o quanto você mesmo precisa de cuidado. Mas eu vejo, e eu estou aqui. Não vá embora, não muda de vídeo, fica até o fim. Porque isso não é só uma mensagem, é um encontro marcado com o Espírito Santo. E quem escuta até o fim, sente o céu se mover por dentro. Compartilha isso com quem você ama e siga aqui comigo, há mais revelação a caminho. Você já notou como o mundo exige de você uma força que às vezes nem você sabe de onde tira? Como é que mesmo cansado, você se levanta para cuidar de quem precisa, mesmo quando ninguém pergunta como você está? Você já percebeu como os dias passam rápidos? E quando você para por um instante, sente que algo dentro de você está pedindo socorro sem gritar? Eu não cheguei tarde. Eu nunca me atraso. Mas o tempo que tenho para falar contigo é esse agora. E quando eu digo que só preciso de 5 minutos, não é porque tenho pouco a dizer, é porque sei o valor que esses 5 minutos terão no seu espírito. Vai ser como um remédio que a alma nunca experimentou. Vai ser como um alívio que a mente não imaginava possível. E esse toque, esse sopro, essa palavra, ninguém pode te entregar além de mim. Há um lugar dentro de você que até hoje ninguém conseguiu tocar. Nem as conversas mais íntimas, nem as terapias mais profundas, nem os conselhos mais sinceros. É um lugar secreto, protegido por camadas de responsabilidade, dor e lembranças que o tempo não apagou. E é nesse lugar que o meu espírito quer entrar agora. Você não precisa abrir a porta. Só fique, só me escute, porque eu conheço o peso de cuidar de todos e ainda se sentir sozinho. Eu conheço a angústia de ter que ser forte quando a alma está desabando. Você não me procura por religião. Você me procura porque sente que, se não tiver algo do alto agora, vai desmoronar por dentro. Mas eu não vou deixar. Não hoje, não agora. Não depois de tudo o que você enfrentou calado. Não é coincidência você estar aqui. Não foi o acaso que trouxe esse vídeo até você. Foi um clamor silencioso que você nem sabia que estava fazendo. Eu ouvi e enviei essa palavra como resposta direta. Você estava cansando por dentro e sorrindo por fora. A alma inquieta, o coração em alerta, a mente cercada de preocupações que nem dormem mais. Mas agora eu entro. E não entro com cobrança nem com julgamento. Eu entro com cura, com descanso, com sabedoria, com direção. Você achou que precisava dar conta de tudo sozinho, mas agora vai aprender que é no silêncio do quarto, no meio do dia mais comum, que o céu toca o chão e renova tudo que parecia perdido. Você já percebeu como, quando tudo está desmoronando por dentro, ainda assim você tenta proteger os outros da sua dor? Como guarda no peito os medos para não preocupar ninguém? Mas eu conheço esse silêncio. Eu entendo o que ninguém mais vê. E é por isso que vim agora. Porque há orações que ainda não saíram da sua boca, mas já chegaram ao meu coração. Há dores que você tentou ignorar, mas que eu estou tratando agora mesmo, enquanto você me escuta. Não precisa entender como. Não precisa sentir algo extraordinário. Apenas continue ouvindo. Porque neste exato momento estou movendo situações que pareciam paradas há anos. Estou desfazendo laços que te prendiam, curando áreas que nem você sabia que estavam feridas. Tudo em silêncio, tudo com amor, tudo por você. O que eu tenho para você
não é só mais uma mensagem bonita. É transformação de dentro para fora. É o fim de um ciclo de exaustão e o começo de uma nova estação de consolo e revelação. Você já lutou demais. Já tentou resolver o que só o céu pode alinhar. E agora é hora de parar por um instante e deixar que eu, o seu Deus, faça o que só eu posso fazer. Não resista, não pense em sair, não deixe para depois. Porque o que está sendo liberado agora no mundo espiritual é como uma chave que destrava portas antigas. Você já bateu em tantas, chorou na frente de tantas, esperou tanto. E agora chegou. É hoje, é agora, é este momento. Quantas vezes você foi a âncora da família? Aquele ou aquela que segura a estrutura, que escuta tudo, que socorre, que consola. Mas quem te segura quando tudo treme por dentro? Quem te abraça quando você precisa ser frágil por um instante? Agora sou eu. Eu te abraço com presença, eu te sustento com palavra, eu te renovo com propósito. Você achou que não podia mais esperar, que não haveria mais resposta, que o tempo passou e você ficou para trás. Mas o que eu faço, ninguém atrasa. O que eu liberei para a sua vida está vindo como chuva em terra seca. Vai fazer brotar esperança onde só existia resistência. Vai trazer luz para os lugares que você já achava que estavam destinados a permanecer em sombra. Você me entregou muitos pedidos ao longo da vida. Alguns eu respondi rápido, outros com tempo. E alguns você achou que eu não ouvi. Mas não há pedido seu que tenha caído no esquecimento. Há coisas que eu estava preparando no invisível enquanto você continuava confiando, mesmo sem entender. E agora, aos poucos, você vai perceber que nada foi em vão. Cada lágrima que você guardou dentro do peito foi uma semente regada pela fé. E chegou o tempo da colheita. Chegou o tempo em que eu volto a visitar as promessas que fiz a você. Elas não foram enterradas. Foram cultivadas no secreto. Agora florescem. Agora frutificam. E tudo começa neste momento. Só fica aqui comigo. Porque o que vem a seguir vai tocar onde você mais precisava ser tocado. Você pensou que estava esquecendo de você. Pensou que todos os esforços foram em vão. Mas a verdade é que enquanto você cuidava dos outros, eu estava preparando a sua recompensa. Enquanto você deixava de dormir para interceder, enquanto você sorria para acalmar o ambiente, enquanto você se calava para evitar mais uma discussão, eu estava escrevendo um capítulo novo com o seu nome. E agora o céu se abre para te lembrar. Você nunca esteve sozinho. Eu sempre estive no quarto, no corredor do hospital, no banco da igreja, no canto da sala, quando você pensava em desistir. E agora estou aqui. Em voz, em toque, em cura. E eu não vou sair até que tudo dentro de você esteja restaurado. Compartilhe esta mensagem com quem você ama. Há pessoas que precisam ouvir essa mesma voz, essa mesma palavra, esse mesmo toque. Siga este canal, não por mim, mas para continuar recebendo aquilo que o céu ainda tem reservado para sua casa, sua vida, seus caminhos. E enquanto muitos buscam distração, você buscou direção. E por isso eu vim, para transformar 5 minutos em um divisor de águas. Continue ouvindo, porque eu ainda não terminei. Enquanto você está aqui, mesmo que tudo ao redor ainda não tenha mudado, algo dentro de você já está sendo ajustado. O Espírito Santo não precisa que as circunstâncias externas se alterem para começar uma obra. Ele começa por dentro, nos detalhes invisíveis, nos sentimentos que ninguém mais percebe, nas inquietações que nem palavras conseguem descrever. É ali que ele habita, é ali que ele acalma. E nesse exato momento, você está sendo visitado por uma paz que não se explica, mas se sente. Uma paz que não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que você não está enfrentando tudo isso sozinho. Você não está mais tentando se sustentar com as próprias mãos. Há uma presença que agora te envolve, como um abraço que atravessa o tempo
e reconstrói o que parecia irrecuperável. Sabe aquele cansaço que você carrega faz tempo? Aquela exaustão que não some nem com sono, nem com férias? Está sendo tratado agora. Você está recebendo força onde já havia desistido de procurar. Está sendo renovado sem esforço, porque essa renovação não vem de você, mas daquele que te conhece profundamente. E ele está aqui, soprando vida onde o silêncio já parecia definitivo. Essa transformação não é uma ideia, é uma realidade espiritual, sendo construída agora dentro de você. O que parecia impossível já começou a se mover. Você não precisa enxergar tudo agora, só precisa continuar ouvindo, porque cada palavra está encontrando espaço onde antes havia bloqueio. O Espírito Santo está te revelando o que o mundo tentou esconder. Que você ainda tem valor, que seus dias ainda têm sentido, que o seu coração ainda pulsa por um propósito que ninguém vai roubar. Essa presença que você sente agora não é emocionalismo, é resposta, é socorro, é real. O tempo não apagou o que eu planejei para você. A espera não cancelou os céus. Pelo contrário, foi no tempo de espera que eu alinhei o que seus olhos ainda não viram. E enquanto você pensava que tudo estava parado, eu preparava encontros, conexões, oportunidades e recomeços. Porque nenhum tempo é desperdiçado quando você está nas minhas mãos. Os atrasos que o mundo aponta são apenas estratégias divinas que evitam caminhos errados. O tempo da promessa é diferente do tempo do processo, mas ambos estão sob o mesmo cuidado. Você não perdeu anos. Você ganhou raízes, ganhou resistência, ganhou experiências que agora eu uso como solo fértil para aquilo que está nascendo dentro de você. As dores do passado não serão lidas como fracasso, mas como capítulos de uma história que aponta para uma vitória maior. E é por isso que, neste instante, enquanto tudo parece normal, você está sendo reposicionado no espírito. Está voltando ao centro da minha vontade. E quando isso acontece, nenhum inimigo tem poder para te afastar novamente. Você sente o ambiente mudando mesmo que ninguém mais perceba. Algo na sua mente está sendo destravado. Aquela sensação de estar perdido, de caminhar sem direção, está cedendo espaço para uma clareza que não vem da lógica, mas do alto. E é assim que eu ajo. Eu trago luz onde havia sombra. Eu ofereço entendimento onde antes havia confusão. Você pensou que não tinha mais chance, mas está sendo lembrado de que não é o seu fim. É só o reinício. E o que virá depois disso será infinitamente maior do que tudo que passou. Nesse momento, meus anjos estão te cercando com proteção. Há coisas que você nem sabe que foram evitadas hoje. Há perigos que você jamais verá, porque foram bloqueados antes mesmo de se aproximarem. Você não precisa enxergar para acreditar, só precisa confiar. Porque eu caminho na sua frente, e onde a minha presença chega, nenhum mal prevalece. Há pessoas te observando, esperando sua queda, mas verão o que é ser sustentado pela mão invisível de um Deus que nunca falha. Deixa eu te lembrar de algo. Não foi por acaso que você sobreviveu a tanta coisa. Aquelas noites em claro, os momentos de dor física e emocional, os episódios que pareciam sem fim. Você passou por tudo aquilo com o coração ferido, mas a alma protegida. E agora chegou o tempo da resposta. Você não será mais alimentado por migalhas emocionais. Está sendo levado a um novo patamar de fé, de maturidade e de sensibilidade espiritual. Porque quem passou pelo vale com o coração voltado para mim, agora verá os campos florirem com o meu favor. Escreva aqui nos comentários: o céu está trabalhando a meu favor. E guarde esta promessa em sua alma: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33:3. Essa é a hora. Não é amanhã, não é quando tudo estiver resolvido, é agora. Porque agora é o tempo do seu espírito ser acordado para algo maior.
O que está sendo liberado nesse exato momento não é apenas consolo, é um empurrão divino para que você caminhe com segurança, mesmo em meio à instabilidade. As pessoas que estão à sua volta podem até não compreender essa mudança. Elas vão notar que algo diferente está acontecendo, mas talvez não saibam explicar. Porque não é algo visível de imediato, é silencioso, é profundo, é sobrenatural. Você não precisa provar nada para ninguém. Quem te justificará sou eu. Quem te defenderá sou eu. Quem abrirá as portas que estavam seladas sou eu. Continue caminhando, mesmo sem aplausos. Continue crendo, mesmo sem garantias. Porque a fé que você carrega hoje será a semente da colheita que todos verão amanhã. Aqueles que já desacreditaram de você vão ver com os próprios olhos o que significa ser cuidado pelo Espírito Santo. Porque o que está chegando é algo que ninguém conseguirá atribuir a esforço humano. Será visível que houve intervenção divina. E é aí que o nome do Senhor será glorificado através da sua vida. Não para que você seja exaltado, mas para que muitos entendam que ainda há um Deus que ouve, que cuida, que restaura e que age no tempo certo. Você sabe o que isso significa? Que os dias de viver apenas para sobreviver estão ficando para trás. Agora você começará a experimentar a plenitude daquilo que eu prometi. E não estou falando de coisas passageiras, estou falando de paz duradoura, de amor restaurado, de famílias reconciliadas, de filhos voltando ao lar, de relacionamentos sendo curados pela verdade. O que antes era motivo de dor, agora será cenário de testemunho. E tudo começou quando você me deu esses minutos. Não tenha medo do novo. Não se assuste com as portas que se abrirão. Algumas pessoas vão sair do seu caminho. Algumas conexões vão se encerrar. Mas não tema. Eu não retiro sem propósito. Tudo o que eu removo é porque não faz mais parte da construção. E tudo o que eu trago é porque tem papel no novo ciclo que começou hoje. Mesmo que doa, confia, porque toda poda traz crescimento, e quem confia não recua. Quem está no centro da minha vontade, ainda que passe pelo fogo, sai sem cheiro de fumaça. Você está sendo alinhado com aquilo que eu sonhei para você desde o princípio. O que antes era distração, agora será discernimento. O que antes era confusão, agora será direção. E você sentirá isso nas pequenas escolhas, nas respostas que antes pareciam distantes, nos sonhos que voltarão com nitidez. Não ignore os sinais. Eu estou falando com você através das mínimas coisas. E quanto mais você me ouvir, mais saberá a hora de agir. Porque eu não só te instruo, como te capacito. Haverá dias em que a dor vai tentar te convencer de que nada mudou. Mas lembre-se, transformação espiritual começa dentro e só depois se manifesta fora. Mantenha a constância. Continue ouvindo a voz do Espírito. Reforce sua comunhão. Permaneça em oração. Porque o que está sendo gestado agora precisa de um ambiente de fé para crescer. Não alimente dúvidas, alimente promessas. Não dê ouvidos ao medo, dê ouvidos à esperança. Agora que seu espírito está mais sensível, você perceberá como algumas palavras que antes passavam despercebidas agora têm peso, porque estou aflorando seu discernimento. Você vai sentir quando uma conversa não edifica. Vai reconhecer quando um caminho é distração. Vai saber quando parar e quando avançar. Isso não é misticismo. É a presença do Espírito Santo te guiando com sabedoria, livramento e precisão. Você será conduzido como quem tem um mapa invisível nas mãos. O que você está vivendo agora é resposta àquela oração que parecia esquecida. Você pode até não lembrar o dia exato em que falou, mas eu registrei. Eu não deixo uma palavra sequer cair no vazio. Mesmo quando você se cansou de orar, eu continuei agindo. Porque amor de pai é assim. Não depende do merecimento, depende da aliança. E essa aliança que tenho com você é inquebrável.
Mesmo quando você fraquejou, eu permaneci firme. Mesmo quando você se afastou, eu permaneci perto. Você está sendo convidado a viver em outro nível. Não mais como quem sobrevive de pequenos sopros de fé, mas como quem anda diariamente sustentado pela presença do Espírito. Isso exige entrega, exige abandono de velhos hábitos, exige posicionamento, mas a recompensa é incalculável. É paz onde antes havia ansiedade, é firmeza onde havia insegurança, é descanso onde havia medo. Esse é o lugar onde eu te queria, atento, disposto, vulnerável ao meu toque. E sabe o que mais? Pessoas da sua casa serão impactadas por essa transformação. Não precisa forçar. A mudança em você falará mais alto do que qualquer argumento. Elas verão nos seus olhos a serenidade que só vem do alto. E isso despertará curiosidade, fome, desejo. O que está começando em você se espalhará como um fogo manso, silencioso, mas incontrolável. E quando você menos esperar, aquela pessoa que parecia distante da fé estará orando ao seu lado, tocada pela mesma presença que agora te envolve. O Espírito Santo está selando este momento. Ele está te marcando com algo que não se apaga. Não importa quantas tempestades venham, essa semente não será arrancada. Ela crescerá no tempo certo. Você ainda verá frutos onde hoje só há expectativa. Continue comigo. A voz que começou essa conversa ainda tem muito a dizer. Não pare agora. Eu conheço o quanto você precisou silenciar dores para não interromper a paz dos outros. Sei dos sorrisos que serviram como camuflagem quando tudo dentro de você pedia socorro. Foi nesse silêncio não compreendido que o meu espírito começou a agir. Não na hora da oração perfeita, mas no instante em que você apenas me olhou com o coração cansado e disse: "Me ajuda." E eu ajudei. Sem alarde, sem exigência, porque eu não preciso de grandes gestos para mover o céu ao seu favor. Há um lugar dentro da sua alma que se acostumou com a espera. Espera por dias melhores, por respostas que demoram, por pessoas que mudam. Mas hoje eu venho tocar esse espaço com algo que não depende de circunstância. Estou te entregando presença, não uma promessa futura, mas um toque real. Estou aqui, estou agora, estou nesse momento que parecia comum, mas que o céu escolheu para iniciar o extraordinário. O que você está sentindo não é ilusão, é a eternidade tocando o seu agora. Você percebe como tudo está mais leve, mesmo sem mudanças aparentes? Isso acontece quando o fardo que você carregava é dividido comigo. Eu nunca planejei que você suportasse tanto sozinho. Só estava esperando esse tempo sagrado, esses 5 minutos que se tornaram um ponto de virada. Cada respiração sua agora está sendo purificada. Cada pensamento está sendo reorganizado. Você não está mais no caos emocional de antes. Você está sob refúgio, está sob cuidado, está em mim. Eu quero que você entenda que nenhum detalhe da sua vida passou despercebido. Nenhuma lágrima escondida no travesseiro, nenhum esforço em vão. Você pode não ter sido recompensado pelas pessoas, mas o céu contabilizou cada gesto de amor, cada ato de perdão, cada renúncia. Há registros eternos disso. E agora, os céus estão respondendo. Não com aquilo que você esperava, mas com algo infinitamente melhor. Estou tocando onde você mais precisava. E ninguém além de mim poderia saber exatamente como fazer isso. Você viveu tantas estações de silêncio, momentos em que o mundo parecia seguir sem te notar. Dias em que a solidão foi mais barulhenta que a esperança. Mas agora ouça com atenção. Esse tempo terminou. O céu está liberando voz sobre você. Voz que valida, que restaura, que reergue. O Espírito Santo não veio apenas consolar. Ele veio ativar, despertar, levantar. Você não está sendo lembrado apenas para ser confortado. Está sendo reposicionado para viver o que foi escrito com o seu nome, antes mesmo de você nascer. Mesmo sem entender, você se manteve firme. Mesmo ferido, continuou.
Isso foi força espiritual, não emocional. E hoje, o Espírito de Deus está honrando essa persistência que ninguém viu. Você atravessou tempestades que destruiriam muitos, mas saiu de pé. Não sem marcas, mas com propósito. Cada cicatriz será usada como testemunho. Cada perda será revertida em graça. Nada foi por acaso. Tudo te preparou para essa hora. A hora em que o céu te levanta, não com aplausos, mas com unção. Eu quero que você escreva nos comentários: o Espírito Santo está refazendo minha história. Agora, receba essa verdade com fé. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Essas palavras são como um abrigo em meio à tempestade. Não são promessas vazias, são compromissos eternos. Compromissos que eu mesmo assinei com sangue, quando entreguei minha vida por você. E é por isso que estou aqui, garantindo que nenhuma parte da sua caminhada será perdida. A voz do Espírito Santo te chama para um lugar onde não há performance, onde você não precisa ser forte o tempo todo, onde pode descansar mesmo em meio às exigências. Você foi ensinado a resolver tudo, a manter a estrutura, a cuidar dos outros. Mas quem cuida de você? Eu cuido, e não por obrigação, mas por amor. Um amor que não te cobra perfeição, um amor que não desiste quando você falha, um amor que permanece mesmo quando você se afasta. Esse amor é o que te envolve agora. Hoje, o meu espírito sopra novo ânimo em sua rotina. Acordar não será mais um peso. Enfrentar o dia não será mais obrigação. Você começará a perceber que cada passo estará sendo guiado. Mesmo nas pequenas escolhas, sentirá direção. Nas decisões mais difíceis, encontrará paz. Isso não é magia, é presença. É o fruto da comunhão que está nascendo aqui, neste momento. O que você começou ouvindo por curiosidade, agora te envolve com uma força que muda destinos. Você vai olhar ao redor e perceber que os ambientes mudaram, mas a mudança não começou neles. Começou dentro de você. O Espírito Santo está limpando os filtros da sua alma. Aquilo que antes te sobrecarregava, agora não terá mais espaço. Os olhares que antes te diminuíam, agora não terão mais poder. As palavras que antes te feriam, agora não encontrarão solo fértil. Você foi blindado por dentro, e ninguém consegue destruir o que é sustentado pelo alto. O que eu estou construindo em você não será abalado pelas estações. Será firme como rocha. Não depende do seu desempenho, mas da sua entrega. E você entregou. Não tudo de uma vez, mas com sinceridade. Isso é tudo o que eu precisava. Não grandes obras, mas um coração disposto. E com esse coração, eu vou além. Vou nos lugares onde você desistiu de tentar. Vou restaurar sonhos que você já enterrava como impossíveis. E vou te mostrar que nada é impossível para quem caminha comigo. Existem áreas da sua vida que ainda estão secas. Relacionamentos difíceis, questões financeiras, saúde fragilizada. Eu sei, mas nada disso me intimida. Eu sou o Deus que ressuscita, que chama à existência o que ainda não existe. O que está seco será regado, o que está morto viverá. Porque onde a minha voz entra, a vida se reconstrói. Não limite sua fé ao que seus olhos veem. Amplie sua visão ao que eu posso fazer. E você verá a multiplicação onde só via escassez. Você foi alvo de muitos julgamentos injustos. As pessoas olharam para os seus erros, mas não viram seu arrependimento. Olharam para suas quedas, mas ignoraram suas tentativas. Mas eu vi. Eu conheço os bastidores da sua alma. E por isso eu não te defino pelas falhas, mas pela graça. Graça que cobre, levanta e transforma. Enquanto o mundo aponta o dedo, eu estendo a mão. E essa mão está estendida agora. Pegue, recomece, porque o passado não tem mais o poder de prender o seu futuro.
Abrace essa oportunidade com tudo que você tem, porque não é mais uma chance qualquer, é uma reconstrução divina. Eu não vim remendar, eu vim refazer, e refazer é diferente de consertar. Consertar ainda deixa sinais do antigo, refazer cria algo novo, e é isso que estou fazendo em você. Criando caminhos que não existiam, estabelecendo pontes onde antes só havia muros, liberando você de ciclos repetitivos e colocando seus pés em um chão novo. Você vai começar a sonhar novamente. Mas agora, com os sonhos que eu plantei, eles não causarão ansiedade, e sim direção. Eles não vão te sobrecarregar, e sim te energizar. Os planos que estou revelando não são maiores apenas em tamanho, mas em propósito. Você não viverá mais por impulso. Viverá com foco, com clareza, com maturidade. O tempo da dispersão terminou. O tempo da frutificação começou. E tudo está sendo regado por essa presença que te envolve agora. Esse é o tempo em que os detalhes terão sentido. Lembra daqueles encontros inesperados, das portas que se fecharam sem explicação? Tudo será revelado. Você verá que nada foi aleatório. Cada movimento, cada silêncio, cada atraso, tudo fazia parte de um cuidado que você ainda não tinha maturidade para compreender. Mas agora, seu espírito está sendo amadurecido, e com isso, os céus estão autorizados a te revelar o próximo capítulo. E ele será muito melhor do que o anterior. Você viveu anos tentando sustentar o que estava ruindo. Tentou manter relações que só te feriam. Forçou permanências onde havia partidas. Mas agora não será mais assim. Você aprenderá a andar com leveza, a reconhecer onde vale a pena permanecer, a respeitar seus limites sem culpa. O Espírito Santo vai te ensinar a dizer não com paz, e sim com sabedoria. E isso te protegerá de novas feridas. Vai preservar sua energia, vai restaurar sua saúde emocional. Essa jornada que começou com 5 minutos vai te acompanhar por dias, meses, anos. Porque você não está apenas recebendo palavras. Está sendo selado por um novo tempo. Um tempo de consciência espiritual, onde tudo será diferente. Você não esquecerá o que sentiu aqui. Vai carregar consigo essa certeza. Deus está presente. Deus fala. Deus age. Essa consciência será o seu alicerce, a base que sustentará as suas decisões mais importantes. Porque agora você anda com direção. Mesmo quando os dias forem difíceis, lembre-se deste momento. Volte para essa voz. Reviva esse encontro. Porque o mesmo Espírito que fala agora continuará falando. Ele não se ausenta, ele permanece, mesmo no silêncio, mesmo na dor. Você não está só e nunca mais estará. Porque agora você foi lembrado, marcado, escolhido, e não por mérito, mas por amor. Você pode ter atravessado anos se questionando onde está Deus em meio aos ruídos da rotina, as portas que se fecharam e as noites em que o sono fugiu por causa das preocupações. Mas agora o Espírito te revela: eu sempre estive ali. Cada vez que você se calava para não ferir, cada renúncia silenciosa feita por amor, cada lágrima que não descia, mas queimava por dentro, tudo foi visto. Nada passou despercebido do olhar que vigia os que perseveram, mesmo quando ninguém aplaude. Há uma maturidade que nasce do sofrimento, mas o sofrimento sozinho não gera frutos. É quando o sofrimento encontra fé que ele se transforma em fertilidade. Você resistiu, sim, mas resistir não era o suficiente. Por isso, agora eu intervenho. Não para premiar uma luta, mas para cumprir um propósito. E é esse propósito que começa a florescer, ainda que a terra pareça seca. Quem vê de fora não entende, mas eu estou regando de dentro. Onde a água do Espírito toca, a vida ressurge. Você não está recomeçando do zero, está recomeçando com sabedoria, com feridas cicatrizadas, com discernimento adquirido no escuro.
O que vem a seguir será construído sobre verdades profundas que só se aprendem na dor. Você não falhou por sentir cansaço. Você não recuou por fraqueza. Você apenas chegou ao fim de um ciclo e eu permiti o encerramento, porque o que será iniciado agora exige espaço. Estou limpando, estou abrindo caminho, e o novo não se mistura com o que ficou velho na alma. Sabe aqueles dias em que você pensou que ninguém se importava, quando tudo parecia continuar igual, mesmo com suas orações silenciosas? Hoje eu te respondo. Cada clamor foi plantado no solo eterno. E agora, mesmo que você tenha esquecido algumas das suas petições, eu não esqueci. Estou liberando as respostas no tempo certo. Você não verá tudo de uma vez, mas sentirá uma mudança sutil, crescente, contínua. É assim que o céu trabalha, em camadas profundas, não em espetáculos passageiros. Nem sempre o milagre será visível no primeiro momento. Às vezes, ele vem como força para continuar, como clareza para decidir, como paz em meio à guerra. E se você prestar atenção, já está experimentando isso. Não procure sinais externos, enquanto o seu interior ainda está em construção. Primeiro, eu fortaleço o que ninguém vê. Depois, manifesto o que todos verão. O mundo sempre espera aplausos, mas eu valorizo o silêncio da obediência. O seu sim escondido já gerou frutos visíveis no meu reino. Há pessoas que desacreditaram de você, e até você, por alguns instantes, começou a duvidar do seu valor. Mas eu reafirmo, você é parte de uma promessa que não será cancelada. O que eu escrevi sobre sua história não será rasurado por erros, nem por opiniões alheias. A sua identidade está selada em mim. O que o mundo rotulou, eu redefino. O que os outros desprezaram, eu uso como testemunho. O que você pensou que havia perdido, eu restituo com algo melhor. Permita-se ser conduzido pelo meu espírito sem reservas. Não tente controlar o que precisa ser entregue. Aquilo que você segura por medo, eu só posso transformar quando for liberado. E quando você abre mão, eu não tiro, eu troco, eu restauro, eu renovo. Você não está perdendo, está sendo promovido. Ainda que pareça incerto agora, você logo entenderá por que certas coisas precisaram sair da sua vida. Não era punição, era proteção. O que antes parecia dor sem sentido, agora começa a se organizar dentro de você como peças de um quebra-cabeça. Você começa a compreender por que algumas portas foram fechadas, por que certas pessoas se afastaram. Às vezes, para te proteger, eu removo o que você ainda acha necessário. E com o tempo, você percebe que não era necessidade, era distração. Eu cuido de cada detalhe, inclusive daqueles que você não tem coragem de admitir que ainda doem. Escreva aqui nos comentários: estou sendo guiado pela mão do Espírito Santo. E medite nessa verdade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. Não é apenas uma frase poética, é uma realidade espiritual para os que andam em confiança. Você não foi chamado para sobreviver ao vale. Foi chamado para passar por ele com a certeza de que a presença do Senhor é suficiente, mesmo quando tudo mais parece ausente. Você está sendo treinado para ouvir o que o barulho da vida não te permite escutar. A sensibilidade espiritual que está sendo despertada agora te dará discernimento para distinguir o necessário do urgente, o eterno do passageiro, o essencial do supérfluo. E essa sabedoria será o diferencial da sua caminhada. Você não errará mais pelos mesmos motivos. Não será mais manipulado por pressões externas. Sua alma está sendo alinhada com o ritmo do céu. E quem anda no ritmo do céu nunca se atrasa. O Espírito não veio até você apenas para confortar. Veio para ativar dons esquecidos, paixões adormecidas, planos que foram engavetados por medo. Você ainda tem muito a entregar ao mundo.
O tempo não te paralisou. As experiências não te limitaram. Ao contrário, você está mais pronto agora do que nunca esteve. E é por isso que o céu te visita nesse momento, para te lembrar: a história ainda está em construção, e quem escreve é aquele que não erra na direção. As responsabilidades te tornaram resistente, mas agora eu quero te tornar sensível novamente. Sensível à minha voz, sensível ao amor, sensível à beleza da vida mesmo em meio ao caos. O endurecimento não é virtude. A resistência não pode anular a doçura. Você foi feito para ser forte, sim, mas não insensível. A cura na vulnerabilidade, a libertação no choro que você sempre adiou. Há poder na entrega que vem do fundo da alma. E essa entrega está acontecendo agora. Se você ainda sente que precisa controlar tudo, respire e entregue. Deixa eu guiar. O controle não te dá segurança. A entrega, sim, porque quando você confia plenamente, a ansiedade perde espaço e no lugar do medo entra a fé. E a fé não se baseia em circunstâncias, se baseia na voz que está falando contigo agora. Essa voz que não mente, que não manipula, que não promete para depois desistir. Eu cumpro cada palavra que libero. E a que eu libero hoje é: eu estou contigo. Os dias difíceis não foram prova da minha ausência. Foram cenário para a revelação da minha força. Se você está de pé hoje, é porque algo maior te sustentou. Você sabe que a lógica não explica como resistiu. Não havia recursos, não havia apoio suficiente. Mas você resistiu. Isso é graça. Isso é milagre, isso é o Espírito te fortalecendo em silêncio. E agora, esse mesmo Espírito te chama para um tempo de reconstrução consciente, viva e cheia de propósito. Deixe o passado no seu lugar. Ele já cumpriu o que precisava. Agora é tempo de olhar para frente com os olhos limpos da culpa, do ressentimento e da vergonha. Você foi lavado, você foi restaurado, você foi reposicionado. Agora, anda em novidade de vida. Uma vida onde a culpa não domina, onde o medo não dita o rumo, onde as promessas não são mais adiadas. É tempo de colher o que foi semeado com fé, mesmo em terra seca. E o Espírito é quem garante essa colheita. Não permita que as vozes externas calem a voz interna que eu estou ativando em você. Essa voz é mais do que intuição. É direção divina, e cada vez que você silenciar o exterior para ouvir o que eu sussurro, você tomará decisões mais acertadas. Haverá paz nas escolhas, haverá firmeza nos passos, haverá confiança mesmo sem certezas visíveis. Porque quem caminha por fé não caminha no escuro, caminha com a certeza de que a luz está sempre um passo à frente. Eu estou trazendo cura para áreas que foram feridas por muito tempo. Não será apenas emocional. Haverá cura física também. Seu corpo está respondendo ao descanso espiritual. Seu coração desacelera quando sente segurança. Suas dores diminuem quando não há mais necessidade de estar em constante alerta. Esse é o resultado de estar sob cuidado real. Você não precisa carregar mais do que pode. Deixe o fardo aos meus pés e veja como tudo se torna mais leve. Esse novo tempo não exige de você pressa, mas constância. Não espere por grandes emoções para acreditar que algo está acontecendo. O Espírito trabalha no simples, no cotidiano, no silêncio. Cada vez que você ora mesmo sem vontade, que louva mesmo sem força, que escolhe o bem mesmo sendo ferido, está plantando. E cada semente regada com fidelidade será colhida com alegria. Porque onde há fidelidade, há colheita garantida, e você está nesse caminho. Continue aqui. A presença que te envolve ainda não terminou de operar. Há mais consolo, há mais direção, há mais revelações vindo. Este é o ambiente onde o céu toca a terra e sua alma se alinha com o propósito eterno. Respire fundo. Você está no lugar certo e o melhor ainda está sendo revelado. Você não está onde está por engano.
Mesmo quando tudo parece ter saído do controle, há uma orquestra divina tocando ao fundo. Os dias que pareceram aleatórios estavam sob cuidado. As perdas que machucaram foram acompanhadas por mãos invisíveis. O Espírito Santo não te deixou à deriva. Ele apenas trabalhou nos bastidores, construindo força onde você achava que só havia escombros. E agora, nesse exato instante, ele começa a te revelar que nenhuma dor foi desperdiçada. Você pensou que estava esquecido, mas estava sendo separado. Enquanto os outros corriam, você foi conduzido a esperar. Não foi castigo, foi preparo. E o que muitos alcançaram rápido, você receberá com raiz. Aquilo que nasce no tempo certo resiste às tempestades. O que vem da pressa se desmancha no primeiro vento, mas o que vem da obediência é sustentado pelo próprio céu. Essa é a diferença entre viver por impulso e caminhar guiado pela presença. Você está sendo guiado. Os dias em que sua mente foi dominada pela confusão, onde cada pensamento era uma batalha, onde o medo parecia vencer, agora serão lembrados como o solo onde a luz nasceu. A clareza que você começa a sentir não veio por esforço mental, veio como presente. O Espírito está retirando os véus que te impediam de ver com lucidez. Você saberá o que fazer. As decisões que antes paralisavam, agora encontrarão direção. Porque o coração guiado por Deus não vive mais de dúvida. Você não precisa mais carregar culpa por escolhas que não deram certo. O que passou, passou. Mas o que eu posso fazer com o que restou é infinitamente maior do que aquilo que foi quebrado. Quando eu entro, até os cacos têm valor. Eu restauro histórias que foram desacreditadas. Eu levanto vozes que foram silenciadas. E eu faço isso não por obrigação, mas porque isso revela quem eu sou. Aquele que transforma o fim em começo, o pranto em dança, a perda em testemunho. Você se acostumou com a dor e quase acreditou que ela fazia parte de quem você é. Mas hoje eu te separo desse sentimento. A dor pode ter acompanhado sua jornada, mas ela não define sua identidade. Você não nasceu para sobreviver, nasceu para florescer. Não nasceu para repetir ciclos, nasceu para romper com eles. E essa quebra começa agora, não em um grito, mas em um sussurro que muda tudo. Ouça com atenção. Eu ainda vou fazer você sorrir por dentro. As orações que você fez no silêncio da alma, aquelas que não tiveram palavras, foram respondidas. Não porque você usou as palavras certas, mas porque o meu espírito interpreta gemidos. Mesmo quando você só conseguia dizer "me ajuda", eu entendi e ajudei. Não como você esperava, mas como você precisava. Hoje, os frutos dessa intervenção começam a aparecer. Uma nova coragem está nascendo aí dentro. E ela não vem da emoção, vem do encontro com o que é eterno. Escreva nos comentários: o Espírito Santo está reconstruindo minha casa por dentro, e receba esta verdade: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 30:5. Sua noite foi longa, e eu sei disso. Mas o que está nascendo agora é o início de uma nova aurora. Não será uma alegria frágil, será uma alegria que resiste, que permanece, que não depende de notícias boas, mas de uma raiz firme no cuidado que te cerca neste exato momento. Você verá as promessas se cumprirem uma por uma. Não porque você exigiu, mas porque confiou. O tempo da frustração está sendo encerrado. Você terá testemunhos que calarão dúvidas. Sua vida será resposta. Aqueles que observaram sua jornada vão entender que o que você carrega não é sorte, é graça, é escolha divina. E é por isso que nada nem ninguém poderá roubar o que está sendo liberado para você agora. O que é seu por promessa não se perde na estrada. As pessoas que você tentou alcançar com amor, mesmo quando rejeitaram, também fazem parte do plano. Você não precisa insistir, apenas continue amando.
O Espírito Santo cuida dos corações que você não pode alcançar. O que você planta em silêncio, eu cultivo em segredo. E no tempo certo você verá frutos que nem esperava. A colheita será surpreendente. E o nome do Senhor será glorificado. Não por uma vitória visível, mas por uma paz que ninguém conseguirá tirar de você. Talvez você esteja sentindo algo que não sabe explicar. Um aperto, uma saudade de algo que nunca viveu, uma expectativa que não tem nome. Esse é o sinal de que o seu espírito foi tocado. A saudade que você sente é do lar eterno. A expectativa é pela revelação do que eu preparei. E esse aperto, que parece dor, é só espaço sendo aberto para algo maior. Confie nesse processo. Você está sendo ampliado por dentro. O que está chegando precisa de espaço. Você pediu por livramento e eu dei. Mesmo quando não percebeu, fui eu quem evitou encontros errados, negócios arriscados, alianças perigosas. Não foi azar, foi intervenção. Nem tudo que você queria era o que te faria bem. E hoje você entende. Hoje você agradece até pelos nãos, porque o meu cuidado nem sempre agrada, mas sempre protege. E o que vem de mim não traz peso, traz paz. Você começará a reconhecer isso cada vez mais claramente. Sua força não está mais no que você carrega, mas em quem te sustenta. Você não precisa provar mais nada a ninguém. Não precisa mostrar que é forte o tempo todo. A verdadeira força está na dependência. Está em dizer, eu não consigo sozinho. E é exatamente aí que eu entro com plenitude. Quando você para, eu começo. Quando você se rende, eu levanto. Essa troca divina é o segredo da leveza que está vindo sobre sua vida. Você sentirá e nunca mais será o mesmo. De hoje em diante haverá um novo som na sua casa, um som de esperança, um som que não depende de palavras, mas da presença. Você sentirá o ambiente mais leve, os pensamentos mais claros, os sonhos mais vívidos. Isso não é sugestão mental, é atmosfera espiritual. Onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. E essa liberdade está agora tocando as paredes da sua casa, os corredores da sua alma, os cômodos esquecidos do seu interior. Está tudo sendo renovado. Em lembrança do que você já suportou, não será mais um peso. Será uma marca de superação. Não te definirá pela dor, mas pela persistência. Você não será lembrado por ter caído, mas por ter se levantado com dignidade. E isso, por si só, já é um milagre. O mundo mede força por conquistas. Eu vejo força nas escolhas que ninguém vê. Você escolheu continuar. E essa decisão foi sagrada. Ela mudou o roteiro da sua vida. E agora o céu responde com honra. Cada pessoa tem um tempo, uma estação, um chamado. E o seu tempo é agora. Você não está adiantado nem atrasado. Você está no centro da promessa. Pode não sentir isso todos os dias, mas a verdade não depende de sensação. Ela se cumpre mesmo quando o coração oscila. Então, mesmo nos dias mais silenciosos, permaneça. Porque o que eu construo não depende do seu humor. Depende da fidelidade que eu carrego em cada palavra que libero sobre você. A dor que você suportou não será invisível para sempre. O mundo verá os frutos, mas eu vi o solo. Vi o quanto foi difícil manter-se firme quando tudo te puxava para baixo. Vi os dias em que você teve vontade de parar, mas ainda assim avançou. Agora, tudo isso se transforma em colheita. Não de coisas apenas, mas de paz, de sentido, de firmeza. Você entenderá que valeu a pena. E quem olhar não saberá como você conseguiu. Mas você saberá, foi Deus quem sustentou. Não se surpreenda se começar a sonhar mais. Isso é o Espírito revelando visões, mostrando cenários, plantando expectativas saudáveis. Sua mente está sendo purificada. O que antes era dominado por medo, agora será um campo de criatividade divina. Você verá caminhos onde antes só via muros. Vai perceber soluções onde antes só havia problemas.
Isso é o céu te treinando para enxergar com os olhos do Espírito. Prepare-se, seus olhos verão promessas se cumprirem. Há pessoas ao seu redor que também serão tocadas por esse movimento. Você não precisa convencê-las, basta permanecer. O que você está carregando vai transbordar. Será impossível não notar. Sua paz será a resposta. Seu equilíbrio será a luz. O que você vive a partir de agora não é mais sobre você. É sobre o impacto de uma vida alinhada com Deus. Uma vida que caminha em silêncio, mas carrega o som do céu por onde passa. E esse som não será ignorado. Continue aqui. Ainda estou falando, ainda estou tocando, ainda estou revelando. Você não chegou até aqui por acaso e não está sozinho nessa escuta. O céu inteiro está envolvido. E o que será revelado nos próximos instantes vai marcar sua alma com algo que você nunca mais vai esquecer. Eu continuo. E o melhor ainda está sendo liberado. Eu estou tratando com o invisível em você. Aquilo que não se expressa em palavras, mas que ecoa como um clamor silencioso por dentro. Não é apenas sobre sua força, mas sobre as pausas em que você desaba longe de todos. É no espaço onde a sua fé se misturou com a exaustão que eu desço. E agora, o que por tanto tempo foi apenas resistir, começa a se tornar viver. Não mais empurrado pelos dias, mas guiado pela promessa. Porque o meu tempo não atrasa. Ele amadurece o que é eterno. Você passou por desertos sem explicações, carregando no peito questões que pareciam sem resposta. Mas mesmo no silêncio mais duro, havia um plano sendo desenhado. Quando você pensou que estava perdido, eu estava te posicionando. Quando tudo parecia parado, eu estava alinhando. E agora, cada passo que antes parecia aleatório vai começar a fazer sentido. Não é coincidência, é revelação. Porque o tempo que pareceu parado estava, na verdade, sendo santificado. Você sentirá em breve um movimento novo. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. As pressões externas não terão mais domínio sobre você. Seu espírito está sendo fortalecido com alimento sólido. Você não viverá mais de estímulos, mas de direção. E nessa direção haverá dias de clareza, onde tudo parecerá simples. Não porque ficou fácil, mas porque você foi capacitado. A mente que antes vacilava, agora saberá discernir com precisão. O Espírito te guia. O peso que você carregava em silêncio está sendo removido. Não era só cansaço físico, era espiritual. E nesse momento, enquanto me escuta, há um alívio sendo liberado. Você não vai mais dormir se sentindo sobrecarregado, nem acordar como se o dia já começasse derrotado. Estou colocando novo fôlego em você, uma respiração mais leve, uma alma mais limpa. A culpa, o medo e a autossabotagem não terão mais domínio. Você vai andar com leveza, mesmo em dias difíceis. Talvez você tenha acreditado que certas áreas da sua vida estavam condenadas a permanecer do mesmo jeito. Mas hoje eu declaro, aquilo que parecia permanente está prestes a mudar. Onde você já havia perdido a esperança, eu estou reacendendo a expectativa. E não será mais uma esperança frágil. Será firme como rocha, porque estará ancorada na minha promessa. Não dependa mais das circunstâncias para acreditar. Dependa da voz que está falando com você agora. Há algo sagrado acontecendo enquanto você permanece ouvindo. É como se o tempo estivesse sendo reordenado. Você perceberá que aquilo que antes era urgente já não te domina. A paz que toma o seu coração vai reorganizar suas prioridades. Você não viverá mais para apagar incêndios, mas para acender propósitos. E isso é o que muda tudo. Quando a alma encontra propósito, até a dor ganha sentido. Você não foi criado para sobreviver às pressas, foi escolhido para caminhar com propósito. Escreva nos comentários: estou sendo reposicionado por Deus. E guarde em sua alma esta palavra:
porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Essas palavras não são poesia, são direção, e direção não se discute, se obedece. Caminhe com elas no coração e verá portas se abrindo onde antes só havia paredes. Você está aprendendo a não se desesperar com o silêncio. Esse é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. Quando o coração para de exigir explicações e passa a confiar na presença, algo dentro de você se transforma. E quando isso acontece, as vozes que antes causavam medo já não encontram mais espaço. Elas batem à porta, mas não são mais bem-vindas. O medo perdeu autoridade, porque quem anda com a paz do Espírito já não negocia a própria fé por segurança passageira. Eu conheço a parte de você que ainda tem medo de voltar a sonhar, porque toda vez que esperou, algo desmoronou. Mas agora eu te digo, esse novo tempo não será uma repetição do passado, porque agora você não sonha sozinho. Agora, o que nasce dentro de você é fruto da presença. E aquilo que nasce no Espírito não é frustrado, é amadurecido. Você verá como seus desejos serão alinhados com a minha vontade. E essa vontade sempre será boa, perfeita e agradável. Você foi fiel em dias que ninguém viu, ajudou sem ser reconhecido, amou sem ser amado na mesma medida. Perdoou quando tudo gritava por justiça. E eu vi tudo. Cada gesto não valorizado por pessoas foi registrado no céu. E agora chegou o tempo da resposta. Não para massagear seu ego, mas para que você saiba que nada foi em vão. O que você plantou em lágrimas, colherá em paz. E essa colheita não será silenciosa, ela será testemunho. Sua vida será um altar vivo da minha fidelidade. Os próximos dias virão com pequenos sinais, pessoas que voltam, palavras que chegam no momento certo, oportunidades que surgem sem esforço. Não ignore, são marcas do meu cuidado. Eu trabalho nos detalhes. O que parece simples é carregado de revelação. Você vai perceber que cada resposta virá como um encaixe, nada forçado, nada forjado, apenas conduzido. Essa é a beleza do tempo certo. Tudo acontece com leveza, e você está entrando nesse tempo agora. Nem tudo precisa ser explicado para ser vivido. Algumas promessas não virão com justificativas, apenas acontecerão. Você entenderá que foi amado sem entender o porquê. Será abençoado sem ter merecido, e isso não é confusão, é graça. A graça desconstrói a lógica do merecimento. Ela te alcança mesmo quando você acha que não fez o suficiente. E quanto mais você aceita esse amor sem medida, mais livre se torna. O que o mundo chama de sorte, eu chamo de misericórdia. Você aprendeu a calar para manter a paz, a se esconder para não incomodar. Mas agora eu te chamo à luz, não mais para gritar, mas para brilhar. Você será visível, não por vaidade, mas por propósito. Seu testemunho será necessário para outros que ainda estão no escuro. O que você viveu será ponte para que outros passem. Sua história terá voz. E sua presença carregará cura. Não pela eloquência, mas pela verdade. Não pela força, mas pela paz que transborda de dentro. A partir de agora, você começará a reconhecer os lugares onde não deve mais permanecer. Relacionamentos, ambientes, conversas. O discernimento que eu estou ativando em você vai te mostrar onde sua alma não é alimentada. E quando você perceber isso, não sinta culpa por sair. Honre, abençoe, mas caminhe. Porque há coisas que só florescem quando você se afasta da sombra que te impedia de crescer. E o crescimento que eu te chamo exige coragem para deixar ir. As marcas que você carrega não te diminuem, elas te humanizam. São prova de que você sobreviveu a dias em que a alma sangrava por dentro. São cicatrizes que gritam resiliência.
E agora, essas marcas serão usadas para tocar outras vidas. Você saberá falar com quem sofre, porque um dia você também sofreu. E não com discurso pronto, mas com compaixão. Você se tornará resposta, porque um dia também foi pergunta. E isso é o que transforma uma dor em ministério. Eu estou firmando seus pés para que você não desista no meio do caminho. O que virá ainda exigirá firmeza. Mas agora você não está mais sozinho. Você conhece a origem da sua força. Ela não vem da opinião dos outros, nem do sucesso aparente. Ela vem de uma fonte que não seca. E quando você bebe dessa fonte, até o deserto se transforma em jardim. Você será como árvore plantada junto ao rio. Mesmo em tempos difíceis, continuará dando fruto. Não se distraia com comparações. O caminho do outro não diminui o seu. Cada jornada é única. O tempo que pareceu lento foi, na verdade, detalhado. Você está sendo construído com profundidade. E o que é profundo não balança com o vento. A estabilidade que eu te dou não é só emocional, é espiritual. E essa estabilidade fará com que você caminhe em lugares que antes pareciam impossíveis. Você saberá se posicionar. Saberá dizer sim com segurança e não com amor. Você será surpreendido por uma paz que não depende de resultados. Uma tranquilidade que não espera tudo se resolver para aparecer. Essa é a paz que excede o entendimento, que guarda o coração e a mente. Ela virá como resposta quando tudo ainda parecer incerto. E mesmo sem explicação, você vai saber. É o Espírito confirmando que está tudo sob controle. O céu não está em crise. E se você anda com o céu, você também pode repousar em confiança. Você não precisa mais pedir permissão para ser quem eu te chamei para ser. A insegurança que antes te paralisava está sendo quebrada. A vergonha que te limitava está sendo arrancada. Eu te visto com identidade. E onde antes havia confusão, agora haverá clareza. Você caminhará com autoridade, não por imposição, mas por revelação. Porque quem sabe quem é não vive em competição, vive em missão. E sua missão será vivida com leveza, com graça e com plenitude. Continue comigo. Ainda há mais. Ainda estou liberando direção, cura, clareza. Seu espírito está sendo moldado em cada palavra. E o que você está prestes a viver será muito maior do que qualquer coisa que tenha deixado para trás. Permaneça, porque este é apenas o início. Você está começando a se enxergar com os olhos do céu. Pela primeira vez em muito tempo, está percebendo que não é definido pelas falhas, nem pelo que te faltou. Está entendendo que sua identidade não foi construída nas perdas, mas na promessa. Há um valor em você que não pode ser roubado por nenhum erro. E esse valor está sendo reacendido. É o Espírito soprando vida onde o desânimo tentou fazer morada. O que parecia fim era só o ponto onde a reconstrução começaria. As respostas que você tanto buscava não virão todas de uma vez. Elas serão entregues como sementes. Algumas germinarão rápido, outras levarão tempo, mas todas florescerão no solo da sua fé. O que parecia demora, na verdade, era cuidado. Eu não me apresso, porque o que construo em você tem base sólida. Você aprenderá a confiar mesmo quando não tiver controle. E nessa confiança encontrará paz. Uma paz que resiste até nas noites mais silenciosas. Você será chamado para ocupar lugares que antes te causavam medo. Não por força, mas por graça. Não por merecimento, mas por propósito. Eu te conduzirei por caminhos onde sua voz será escutada, onde suas palavras carregarão sabedoria e onde sua presença trará consolo. Não foi à toa que você enfrentou o que enfrentou. Cada experiência moldou sua sensibilidade. Agora você sabe o que dizer para quem está prestes a desistir, porque um dia também esteve ali. As lembranças que antes traziam dor
agora serão revisitadas com leveza, porque aquilo que o Espírito cura, ele transforma em testemunho. Você não será mais dominado pelas cenas do passado. Elas não terão mais poder de paralisar suas decisões. O que antes te acorrentava agora servirá de ponte. Seu passado será um espelho de superação, e sua história tocará outros não porque é perfeita, mas porque é redimida. O céu está usando tudo para te preparar para algo maior. Você não precisa entender tudo para viver o que eu tenho. Apenas receba. Deixe a resistência baixar. Não tente filtrar com lógica o que é espiritual. Nem tudo precisa fazer sentido de imediato. A fé não depende de comprovações. Ela nasce do encontro, e este encontro está acontecendo agora. Sua alma já percebeu, sua mente começará a aceitar, e seu corpo sentirá os efeitos de uma vida alinhada. Até as dores mais constantes começarão a ceder. Escreva aqui nos comentários: Deus está abrindo um novo capítulo da minha vida, e guarde esta promessa como farol. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. Não é você que precisa criar o novo, é o Espírito que está criando dentro de você. Ele está reformando estruturas antigas, limpando as gavetas da alma onde você guardou frustrações. Cada canto escuro está recebendo luz. Cada lugar abandonado está sendo restaurado com beleza e propósito. Você vai começar a perceber uma mudança na sua forma de orar. Não será mais uma oração de cobrança ou desespero. Será uma conversa íntima, como quem reconhece que está diante de alguém que entende tudo. Você falará menos e confiará mais. Pedirá com simplicidade e agradecerá com profundidade. E verá que, na quietude, eu revelo muito mais do que no barulho. Há respostas que não chegam pelas palavras, mas pela comunhão. O Espírito está ampliando sua sensibilidade. Agora você perceberá com mais nitidez quando um ambiente está pesado, quando uma conversa não te alimenta, quando uma direção não é segura. Isso não é julgamento, é discernimento. E esse discernimento te protegerá de novas quedas. Ele será como bússola silenciosa. Você não ficará mais perdido tentando agradar. Saberá quando avançar, quando parar e quando esperar. Essa sabedoria te dará descanso. Você será surpreendido por reencontros. Pessoas que você não esperava voltarão. Mas agora você saberá discernir o motivo. Algumas serão para reconciliação, outras para fechamento de ciclos e outras apenas para que você perceba o quanto amadureceu. O reencontro mais importante, porém, será com você mesmo. Você vai lembrar de quem era antes do medo tomar conta. Vai reencontrar sua essência e entenderá que ela nunca foi perdida, só estava escondida. O amor que o Espírito está te ensinando vai além da emoção. É um amor que permanece quando a empolgação acaba. É aquele que cuida sem aplausos, que permanece sem recompensa, que não exige nada em troca. Você começará a viver esse amor dentro de casa, nos detalhes. Verá que não precisa ser perfeito para ser completo. O amor verdadeiro não cobra, ele cobre. E o que você oferece em amor não se perde, sempre volta de algum jeito. Você aprenderá a descansar sem se sentir inútil, a parar sem culpa. O tempo de descanso também é sagrado. O corpo que abriga o espírito precisa ser cuidado. E você não glorifica a Deus apenas com palavras, mas com saúde, com equilíbrio, com paz. Os seus limites não te enfraquecem, eles te protegem. Saber parar é sinal de sabedoria. E agora, o Espírito está te ensinando a viver de forma saudável, plena e sem a exigência que o mundo impõe. As palavras que antes te feriam não terão mais o mesmo efeito. Você continuará ouvindo críticas, incompreensões e até rejeição. Mas agora, elas não encontrarão mais brechas, porque quem está firmado em quem é, já não vive à espera de validação. A voz que define você é a voz que te criou. E essa voz diz que você é obra-prima, mesmo com rachaduras.
Você carrega beleza nos lugares onde o mundo só enxerga dor. E isso é o que te torna raro. Você sentirá mais prazer nas coisas simples. Uma manhã silenciosa, uma conversa verdadeira, um abraço longo. A correria cederá espaço para o essencial. E nesse essencial você encontrará sentido. O que parecia pequeno se tornará sagrado. Porque onde há presença, tudo é valorizado. Você verá como é possível ser feliz com menos, desde que seja verdadeiro. A abundância que eu te prometo começa no coração. O resto eu acrescento. Se esta mensagem tocou sua alma de forma única, permaneça por aqui. Há muito mais sendo liberado dos céus, e cada novo vídeo é uma extensão desse cuidado divino que está alcançando sua casa, sua mente e sua história. Curta este conteúdo como um sinal de fé. Inscreva-se agora para continuar recebendo palavras que fortalecem e compartilhe com quem você ama, porque o que transforma você também pode alcançar outros. Continue assistindo. O Espírito ainda está falando.